Estamos de volta para o terceiro bloco do Gazeta Entrevista Especial da cobertura das eleições e conforme foi definido em sorteio prévio, nós estamos hoje recebendo o nosso primeiro candidato ao governo para ser entrevistado aqui na rodada de entrevistas do Gazeta Entrevista. Estamos conversando com o candidato Antônio Rocha, do Partido Socialismo e Liberdade. E no bloco anterior, o candidato iniciou a fala dele sobre os projetos de habitação, como ele vai abordar esse tema no governo dele, caso seja eleito. Candidato. Olha só, a questão da habitação para a gente, a construção de moradias, ela é extremamente interessante, mas nós levamos pela seguinte questão. Primeiro, temos que ver qual é a infraestrutura que pode ser disponibilizada em cada região. Ponto. Depois disso, a gente entende que a construção a questão da habitação, ela não se traduz tão somente na construção de moradias. Tem toda uma infraestrutura de técnica, tem toda uma estrutura de saneamento, uma série de coisas que tem que ser pensadas. Nesse sentido, nós vamos trabalhar o modelo de moradia, o modelo de construção, de acordo com a necessidade das pessoas. E para isso a gente vai fazer vários projetos, e entre eles nós vamos estimular, por exemplo, incentivar a construção de cerâmicas populares. É uma das coisas que nós defendemos. Por quê? Porque isso tem um caráter comunitário. O Estado ele tem a obrigação, o cidadão tem o direito de ter a moradia, o Estado tem a obrigação de proporcionar para que o cidadão usufrua desse direito. No entanto, o Estado não pode ser uma espécie de pai. E aí o que é que acontece? Nós temos que criar esses mecanismos para que o cidadão possa fazer a casa dele do jeito que ele quiser, não ter que ficar morando de um lado e o vizinho roncando do outro, porque aí vai criar todo um transtorno. E a nossa moradia tem um caráter comunitário, não com essa questão voltada principalmente para os interesses do mercado, que é a forma que está sendo colocada hoje no Brasil. Outra questão que está relacionada também à habitação é a mobilidade urbana, né? E é um dos grandes temas discutidos atualmente. Como é que o senhor aborda no seu programa de governo essa questão? Olha só, Rogério, a gente pensa, primeiro ponto, a gente tem que interagir e perceber qual o caráter social da cidade. O caráter social da cidade. A cidade, ela passa a ser, e a partir desse entendimento, uma extensão da nossa casa. Nós temos que ter zelo, a população de uma forma geral, e os gestores obrigatoriamente têm que ter esse zelo para transformar esse espaço como uma extensão das nossas casas, no sentido de que todos nós somos responsáveis. Então, as condições necessárias para que nós possamos transitar livremente com essa questão da mobilidade, nós temos que ver alguns investimentos. Por exemplo, nós zelamos pela questão de investimento pesado no setor público. No setor público, para que a gente possa estar estimulando as pessoas a estar optando pelo transporte coletivo e deixar os carros em casa. Isso é uma das nossas metas. A outra coisa é criar novos modais. Por exemplo, eu tenho certeza que se aqui em Rio Branco, vamos dar um exemplo só de Rio Branco, nós tivéssemos ciclovias de fato, que não fosse aqueles corredores que as pessoas correm o risco a qualquer hora de sofrer acidentes, a gente com certeza teria muita gente que preferia ir de bicicleta do que no próprio carro, principalmente nesse período de calor. E a gente, é isso que nós vamos estimular. Primeiro, o incentivo ao uso do transporte coletivo e criar novos modais para poder estar transitando e criar, claro, as condições necessárias para que se possa estar transitando livremente. Essa questão da mobilidade urbana, muito embora seja algo inerente ao município, mas o Estado também pode colaborar em relação às obras estruturantes. E aí não entra só a zona urbana, a zona rural também, com as estradas, com os ramais, com as pontes. Como é que o senhor vê essa questão e o que é que o senhor pretende, caso seja eleito? A questão maior primeiro ponto, nós estamos falando, quando a gente fala da mobilidade, aí já urbana e rural que você está colocando, e com muita perfeição, nós entendemos que é o seguinte, primeiro ponto, o direito de via que está em jogo. Então, a partir do momento que eu estou em busca de um direito, o Estado tem a obrigação de fazer com que esse meu direito seja garantido. E o direito de vir é um direito constitucional. E aí, nesse caso, tem que criar as condições necessárias para que possa ter a pavimentação dos ramais, para que possa ter as estradas funcionando, para que as ruas, de fato, atendam às necessidades das pessoas com deficiência, até a pessoa que vai no seu veículo sem deficiência. Então, nós temos que pensar esse novo modelo de cidade que nós queremos e também essas peculiaridades locais do Estado do Acre para direcionar os investimentos acompanhado pela população, fiscalizado de perto, que é para dar os rendimentos necessários. Candidato, em todo governo tem as questões políticas que também interferem diretamente. Por exemplo, para se aprovar um orçamento
para que esse orçamento seja executado, é necessária a participação do Poder Legislativo, que é quem aprova o orçamento. Desse ponto de vista, como é que o senhor pretende conduzir o seu governo em relação ao Poder Legislativo, as questões trazidas por parlamentares, a relação com a bancada federal do Estado, que também é importante no sentido de alocar emendas, enfim, essa questão macropolítica, como é que o senhor pretende abordar? Eu diria para você que nós vamos ter uma relação de alteridade. Eu te respeito, tu me respeitas, e os poderes devem se respeitar e interagir entre si para o bem-estar da população. Votando no PSOL, vamos supor que as pessoas vão votar no PSOL e nós vamos sendo eleitos, nós trabalhamos otimista de que elas também vão escolher bons parlamentares. E os bons parlamentares vão contribuir muito, porque eles estão sendo eleitos para representar a parcela da população, para representar a população do Estado. E esse nosso contato com eles vai ser natural, com essa questão de alteridade. Cada qual faz o seu papel e aí todo mundo trabalha junto para que o Estado possa estar alcançando o atendimento às suas demandas. No entanto, tem uma coisa que eu gostaria de deixar. Nós vamos trabalhar em relação a essa questão da relação com os parlamentares, nós vamos trabalhar com a participação direta da sociedade. Isso é uma das coisas que nós primamos como uma ampliação da democracia. E nesse sentido, se tiver que fazer pressão sobre os parlamentares, nós vamos fazer. Nós não vamos, de jeito nenhum, aceitar aquelas questões dos aconchavos políticos para direcionamento de emendas, mediante acordos para empregar parente, para essas coisas, nós não vamos fazer isso. Vamos trabalhar com eu quero ver se lá na Assembleia lotada, se os deputados vão votar contra a projetos que são de interesses populares. Em relação ainda a essa questão política, né, hoje em dia se discute muito o pacto federativo, a dívida do Estado, né, o montante de recursos que é transferido da União para estados e municípios, a questão das prefeituras que vivem em constante crise, especialmente aqui no estado do Acre. Como é que o senhor pretende trabalhar a questão das parcerias, tanto com o governo federal como com os governos municipais no interior e aqui na capital? As parcerias são extremamente necessárias, só temos que criar, e aí eu acho que vai ter maturidade, e essa inovação, essa renovação que vai haver na política do Acre, que eu acredito nisso, ela vai nos possibilitar isso com a maior facilidade. Nós temos que fazer assim, parcerias mediante ao compromisso social e ao compromisso político que nós teremos nos nossos estados. O governo precisa dos estados. O governo precisa dos municípios. Agora, às vezes, existem as vaidades políticas que nós não vamos entrar nesse debate. Nós não vamos entrar nesse debate de que é de qual ou que é o B. Uma vez estando lá, nós vamos cobrar, pode ser o governo do PSOL ou sendo o governo de outro governo. Agora, as parcerias são estabelecidas. Dentro dessa, eu acho que grandes projetos serão analisados e serão votados, eu acho, de forma satisfatória para que traga o recurso necessário para o Estado do Acre. Em relação à parceria público-privada, né? Em questão de projetos específicos na política econômica, porque há uma classe que influencia muito no desenvolvimento, que é a classe empresarial, que é a indústria, o comércio. Enfim, como é que o senhor vê as relações entre Estado e iniciativa privada e o que é que o senhor defende? Eu acho que o Estado, enquanto representação pública, ele tem o seu espaço delimitado. A iniciativa privada, enquanto representação privada, já está dizendo, ela tem o seu espaço de atuação. Então, o que é que nós vamos fazer? As condições necessárias para que sejam estabelecidas essas parcerias no sentido de desenvolvimento do Estado, levando em consideração que o desenvolvimento para nós é um desenvolvimento que traga justiça social, que traga o respeito aos limites da natureza e, principalmente, a questão do desenvolvimento econômico tem que ter esses dois outros fatores casados. O que nós vemos no Estado hoje, assim nos estados, no Brasil de uma forma geral, esses aconchavos de, primeiro, os financiamentos de políticos, depois vai atender aos interesses privados. Isso nós não aceitamos. Nós vamos sim criar as condições necessárias para que todo mundo atue dentro das suas áreas. Agora, a nossa responsabilidade é com a coisa pública. E é isso que nós vamos fazer e é isso que nós vamos lutar. Ainda nessa linha, o senhor citou aí a questão ambiental. E é um dos temas mais discutidos atualmente, a legislação, as práticas ambientais, a responsabilidade social por parte de todos, e aí entra Estado, setor privado. Como é que o senhor vê essa questão? Olha só, gente, o ambiente, as pessoas às vezes falam até da responsabilidade ambiental, todo mundo já pensa que alguém vai cortar uma árvore.
E não é isso que nós estamos discutindo. Na verdade, o ambiente ele é uma coisa maior, é o espaço onde nós estamos, é onde nós estamos vivendo. Não existe, lamentavelmente, desenvolvimento sem pensar em exploração da natureza. No entanto, é isso que nós vamos defender, que essa correlação tem que ser igual. Não dá para desrespeitar os limites da natureza para que as gerações futuras também possam estar usufruindo do desenvolvimento. Agora nós vamos trabalhar isso com muito respeito aos limites da natureza e à responsabilidade social de todos os envolvidos no processo. Eu conversei com o candidato a governador pelo PSOL, Antônio Rocha. Candidato, o seu tempo está se esgotando e o senhor tem 1 minuto para as suas considerações finais. Olha, Rogério, eu queria agradecer à TV Gazeta, agradecer a você pelas oportunidades, agradecer ao pessoal de casa que está nos assistindo. Estamos aceitando as contribuições, as críticas, as sugestões para melhorarmos ainda mais o nosso programa. Nosso programa é aberto. E aí é o embate que está vindo. São, como eu disse inicialmente, são 2 projetos que estão brigando com 4 candidaturas. Nós defendemos um projeto da política enquanto virtude e os outros estão defendendo mais um projeto da política, às vezes, mais voltada para os negócios. É isso que nós entendemos e é isso que nós estamos colocando para ser avaliado pela população. Eu conversei com o candidato Antônio Rocha, do Partido Socialismo e Liberdade, que é o nosso primeiro convidado da série de entrevistas com os candidatos a governador, que vamos fazer a partir de hoje. Já estamos fazendo e nas próximas 3 semanas vamos dar continuidade. Muito obrigado, candidato. Obrigado a você. Na próxima semana, nós vamos conversar na terça-feira com o candidato Márcio Bittar, do PSDB. A você de casa que nos acompanhou até agora, muito obrigado por sua audiência. O Gazeta Entrevista Especial da cobertura das eleições fica por aqui. Uma boa noite e até amanhã.